Salve, salve! Vamos ao estudo de casos sobre movimentos. Olha só que legal o morcego se alimentando. Vários morcegos comem insetos, só que aqui na América Latina e no Brasil também é muito comum haver morcegos frugívoros, ou seja, o principal alimento deles são frutos de várias famílias de plantas. Bom, esse morcego teve que sair de casa para buscar a comida dele. Isso pode nos levar a uma pergunta muito mais ampla que vale para vários tipos de animais. Como a dieta influencia os movimentos de um animal? Como é que aquele padrão de movimentação que a gente vê um animal fazendo na paisagem onde ele mora pode ter sido motivado pela busca por alimento? Para poder responder essa pergunta, nós vamos usar morcegos como modelo, esses animais lindos, maravilhosos, incríveis. Juntos nós vamos dissecar esse artigo publicado em 2020 pela Patrícia Rogério e colaboradores. Esse artigo é fruto do mestrado da Patrícia, e ela fez o mestrado sob minha orientação. Bom, o tema do artigo é a especialização individual no uso do espaço por morcegos frugívoros. E o modelo de estudo da Patrícia foram os morcegos da espécie Sturnira lilium. Olha só que bichinho bonito, colorido, fofinho. Esses morcegos gostam de se alimentar principalmente de frutos. Eles podem também comer néctar, comer insetos, mas fruto é o negócio deles. E eles, nesse mundo dos frutos, gostam de diferentes tipos de plantas. O principal alimento de uma esturnira são plantas do gênero Solanum, família Solanaceae, mas elas também comem muito píper e cecrópia, ou seja, plantas aí parentes da pimenta do reino e plantas como as imbaúbas. Para poder entender melhor a dieta desses morcegos, ou seja, o que cada indivíduo prefere, não só a população ou a espécie, mas como é que são as preferências alimentares na escala dos indivíduos, nós fizemos uma série de experimentos de cafeteria com morcegos Sturnira lilium. São experimentos feitos em cativeiro, em tendas de voo, em que os morcegos eram capturados na natureza e colocados em cada tenda por 1 ou 2 dias no máximo, para passar pelo experimento e depois eram liberados de volta na natureza. Bom, existia toda uma literatura falando que esses morcegos preferiam plantas do gênero Solanum. Só que será que cada indivíduo dentro de uma população realmente prefere Solanum ou tem algumas diferenças, principalmente nas preferências secundárias, né? Qual é o segundo fruto preferido, o terceiro fruto preferido? Esse foi o trabalho de iniciação científica da Renata Muylaer, publicado em 2014. E nesses experimentos de cafeteria, o que nós observamos foi que sim, há muita variação individual na dieta desses bichos. Solanum, com certeza, é o gênero de frutos preferidos por morcegos dessa espécie, né, Sturnira lilium. Só que quando você vai olhar as preferências secundárias e terciárias, elas variam muito entre os indivíduos. Alguns têm como a segunda planta preferida as imbaúbas, né, gênero Cecropia. Outros preferem as pimentas do reino e pimentas em geral, do gênero Piper, e por aí vai. Bom, essa foi uma primeira evidência que colocou uma pulga atrás da orelha da gente. Poxa, então apesar de haver padrões de preferência alimentar para a espécie como um todo e que fazem morcegos do gênero Sturnira serem diferentes de outros gêneros de morcegos, poxa, existem diferenças também dentro de uma população dessa espécie. E nós estudamos essa população lá no campus da Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos mesmo, no que o pessoal chama de o Cerradinho da UFSCar. Olha só a localização desse cerradinho. O ponto é que essa reserva particular da UFSCar é muito heterogênea. Tem cerrado, tem floresta, tem mata de galeria, tem plantações também, fazendas, um monte de tipo de ambientes nessa paisagem heterogênea. E o legal é que aqueles 3 tipos de planta que são os preferidos pelas esturniras variam aí na ocupação desses tipos de habitat. Tem lugar que você encontra mais pípia, lugar que você encontra mais solano e lugar que você encontra mais cecrópia. Vocês estão vendo que o enredo vai se adensando então, né? Existem preferências individuais na alimentação, né? Qual é o fruto secundário e terciário na dieta de cada indivíduo dessa população. E a distribuição dessas plantas não é homogênea na paisagem. Vai complicando a história. Para poder entender o que estava acontecendo, primeiro, saber os padrões de movimentos desses animais, nós usamos radiotelemetria. Ou seja,
nós acoplamos pequenos transmissores de rádios nas costas desses morcegos, soltamos os morcegos e depois ficamos acompanhando à distância por onde eles andavam, usando diferentes técnicas, como aproximação ao animal ou a triangulação também. Hoje em dia existem técnicas muito mais sofisticadas. Dá para você fazer isso com transmissores de GPS até, que são sensacionais, por satélite. Mas na época a gente fez com radiotelemetria, né? Sinais de rádio mesmo, que era um equipamento mais barato e mais acessível para a nossa realidade. Todo o arcabouço teórico do nosso trabalho girava em torno do seguinte: uma espécie pode ser composta de indivíduos generalistas ou especialistas. Se a gente imaginar ali no X um recurso, no caso um alimento, que uma população usa, e no Y a frequência de uso desse recurso, a gente pode imaginar que aquela linha preta grossa maior representa a média do que a população como um todo faz. Já as linhas mais finas e coloridas representam o que cada indivíduo está fazendo, ou seja, qual é a frequência do uso de cada recurso por cada indivíduo. No cenário A, o que a gente tem é uma população generalista composta por indivíduos generalistas. Já no cenário F, nós temos uma população generalista composta por indivíduos especialistas. Aquela população como um todo consome vários recursos, mas cada indivíduo tem a sua preferência. Se a gente pensar isso em termos de uso do espaço, pode acontecer os cenários B e G. O que tem no cenário B? Você tem que morcegos individuais estão usando todos mais ou menos as mesmas áreas. Está todo mundo frequentando os mesmos lugares ali. Já no cenário G, o que a gente observa é que cada indivíduo, cada morceguinho individual daquela população, está preferindo usar uma sub-área diferente, dentre as sub-áreas disponíveis ali naquela paisagem. Ou seja, nesse cenário, além de serem especialistas individuais para a dieta, eles seriam especialistas individuais também para o uso do espaço. Se nós representarmos isso, que está representado como um mapa, na forma de uma rede complexa, olha que legal. Nós podemos ter, por exemplo, os triângulos representando morcegos individuais e as bolas representando sub-áreas daquela paisagem. Aí, então, o uso do espaço está representado através de ciência de redes, como um grafo. O cenário C representa o que a gente via no cenário B, ou seja, cada morcego está frequentando a mesma área, eles estão todos ali com o mesmo uso do espaço. Já no cenário H, a gente percebe claramente as diferenças individuais no uso do espaço. E a gente pode depois fazer o cenário D e o cenário I, em que a gente faz redes que contêm apenas os morcegos e dois morcegos estão ligados entre si, quando eles compartilham pelo menos uma mesma área que eles frequentam. Aí a gente pode representar a grossura das linhas proporcional à frequência de uso de cada área. E de fato, o que nós observamos por telemetria é que diferentes indivíduos preferem diferentes hábitats ali naquela paisagem. A gente pode ver aqui que cada polígono desse colorido representa o que o indivíduo estava fazendo ali naquela paisagem. Então, ó, tem morcego que frequenta mais cerrado, morcego que frequenta mais floresta, morcego que vai mais para mata de galeria. Tinha até morcego que ficava frequentando áreas mais urbanas também. Se a gente representa isso de novo como um grafo, aqui dois tipos de grafo, a gente percebe claramente que tem especialização individual no uso do espaço. E quais seriam as implicações dessa especialização individual? A especialização na dieta, principalmente nas preferências secundárias e terciárias por diferentes gêneros de frutos. Isso motiva a especialização em movimentos, principalmente no que se refere ao uso do espaço, né, o uso de diferentes tipos de habitat naquela paisagem heterogênea. Isso influencia, por consequência, a dispersão de sementes, porque se diferentes morcegos individuais comem diferentes frutos e frequentam diferentes habitats, isso vai influenciar onde essas sementes caem e qual é a chance das sementes germinarem em cada tipo de habitat, dependendo de a qual espécie de planta cada semente pertence. Naturalmente, isso vai influenciar também a regeneração natural do ambiente. Se a gente está falando de uma paisagem, por exemplo, que sofreu algum impacto natural ou humano, a chance daquilo se recuperar rápido ou devagar, ou até a chance de se recuperar ou virar outro tipo de ambiente, vai depender também da dispersão de sementes, que é feita principalmente por esses morcegos, que gostam de comer plantas pioneiras, que estão entre as primeiras que chegam numa área que foi impactada.
Qual é a moral da história? Do que eu queria que você se lembrasse depois dessa aula? Morcegos frugívoros dessa espécie Stornira lilium apresentam variações interindividuais na dieta. As plantas que eles preferem comer distribuem-se em diferentes hábitats. Cada indivíduo se movimenta mais no habitat onde suas plantas preferidas estão. Consequentemente, a especialização individual no uso do espaço condicionada pela especialização na dieta. E no final das contas, essa movimentação diferente leva a diferenças na dispersão de sementes e na regeneração ambiental.